Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus é o Caminho, da Igreja Evangélica El Shaddai. É um prazer estar com vocês aqui nesta semana, trazendo a ministração da Palavra de Deus e podendo estar entrando aí na sua casa, podendo estar compartilhando com você grandes verdades das Escrituras Sagradas. Continue conosco, você vai estar ouvindo alguns louvores e logo após nós retornaremos com a ministração da Palavra de Deus. Aleluia! Yeah.
hoje, no último dia desta série de estudos e palavras sobre o tema que nós temos falado, que é as trombetas, nós iniciamos no primeiro programa falando sobre o livro de Números, capítulo de número 10, o versículo de número 2. Deus mandou que Moisés fizesse ali trombetas de prata, e também nós vimos sobre o significado da palavra trombeta, que quer dizer shofar no hebraico, ou chifre de carneiro. Mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a importância, como nós já vimos, como era realizado, a convocação do povo de Israel, a convocação dos príncipes de Israel. E é importante que nós venhamos compreender que a trombeta nas Escrituras, ela é um símbolo de alerta, de preparação e também de convocação. No livro de Números, Deus deixou instituído ali a seguinte ordenança, que quando fosse para o povo se reunir, para que houvesse a reunião da congregação, as trombetas deveriam ser tocadas. Depois nós vemos também para a reunião dos príncipes de Israel, a trombeta deveria ser tocada. E vemos também no momento da partida do povo de Israel, que a trombeta deveria ser tocada, e a cada som de trombeta, se era uma, se era duas, ou seja, havia várias maneiras de tocar a trombeta, e o povo compreendia o que queria dizer cada um desses toques. Então, houve, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 16, a trombeta foi tocada de forma muito forte ali, quando naquela ocasião, na descida do Senhor, Deus, sobre o monte Sinai, houve o tocar de trombetas ali. No livro de Levíticos, no capítulo de número 5, por exemplo, 25 e versículo de número 9, também vai nos dizer que uma trombeta vibrante deveria ser tocada por toda a terra no dia da expiação. E nós vemos também, por exemplo, no livro de Josué, quando os 7 sacerdotes tocavam as 7 trombetas ali diante do povo, quando eles estavam dando voltas na muralha de Jericó. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver vários momentos em que o povo de Israel utilizou a trombeta, e o significado era trazer convocação, trazer preparação e também um alerta, convocação para a guerra também. Quando a trombeta tocava, às vezes eles tinham que parar de guerrear e retornar. Então, para cada situação, havia o toque da trombeta. Nesta semana, nós já vimos tudo isso, eu estou fazendo apenas uma pequena reflexão do que nós já vimos. E hoje, eu quero ler com você um texto das Sagradas Escrituras, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e versículo de número 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. É interessante, querido e amado ouvinte, telespectador do programa Jesus é o Caminho, entender que no versículo de número 16, vai haver também, conforme o apóstolo Paulo nos afirma, haverá o toque de uma trombeta. E esta trombeta que nós vemos registrada no versículo de número 16, é o seguinte: o apóstolo Paulo fala desse ressoar, dessa trombeta, como um evento profético, né? A trombeta do arrebatamento é a trombeta que a igreja está aguardando ser tocada. Vai ser um evento muito poderoso. Por quê?
Quando nós analisamos a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, por exemplo, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele também fala sobre este acontecimento, que é o arrebatamento. E para você que está nos ouvindo e nos vendo através do programa Jesus é o Caminho, a palavra arrebatamento, ela quer dizer ser tirado com força, com poder. E o apóstolo Paulo nos fala, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 51 e 52, ele diz assim, eis que eu vos declaro um mistério. Então, esse tocar dessa trombeta, primeiro, será um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Meus queridos e amados telespectadores do programa Jesus é o Caminho, esta palavra que foi utilizada pelo apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos, ela tem um significado. No original, esta palavra, ela quer dizer átomos. No grego, ela quer dizer átomos. E o significado dela é a menor unidade referencial de tempo e matéria. Então, será muito rápido. Serão em milésimo de segundos que tudo isso vai acontecer. Essa trombeta será tocada, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos neste momento serão arrebatados, ou seja, serão tirados com força. Se nós meditarmos aqui no texto que lemos, no capítulo de número 4 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, é interessante que esta palavra arrebatamento, ela não está descrita aqui no versículo de número 16. Fala da trombeta, fala do toque, mas o versículo 17, ele vai nos trazer esta base, nos dizendo o seguinte: seremos arrebatados com eles nas nuvens. Essa palavra arrebatados é tirado com força, com poder. Esta trombeta, ela vai tocar, e caro, amado telespectador, ela pode ser tocada a qualquer momento. A importância desta trombeta e deste evento, que é o evento mais aguardado pela igreja, é o evento do arrebatamento. Ele vai trazer uma grande mudança, um grande reboliço, na verdade, na humanidade. Por quê? Porque a igreja será tirada neste momento. Quando eu falo igreja, não estou falando de placa denominacional, estou falando da igreja invisível de Cristo, aquela que está espalhada pelo mundo inteiro. Após o soar dessa trombeta, nós vamos ver um grande mover. É o evento mais aguardado, é a trombeta que a igreja está aguardando e pode ser tocada a qualquer momento. Lembra que nós falamos aqui, lá no livro de Números, no capítulo de número 10, que quando as trombetas tocavam, o povo de Israel que estava espalhados ali, ao redor do tabernáculo, eles tinham que começar a preparar as suas malas, começar a preparar as suas tendas, recolher também os utensílios do tabernáculo para começar a caminhar no deserto. Lembra que nós falamos disso? Pois é, aquela trombeta de Números capítulo 10, que foi mandado fazer pelo Senhor, quando ela era tocada, dava tempo da pessoa se preparar. Dava tempo da pessoa arrumar as suas bagagens, arrumar as suas tendas, desfazer, desmontar, para depois então começar a caminhar tribo após tribo, uma atrás da outra. Mas esta trombeta que irá tocar, que é a trombeta que vai ser sucedida então do arrebatamento, quando ela tocar, não haverá tempo de preparar mais nada.
Não haverá mais tempo de estar preparando-se para mais nada. Por quê? Porque vai ser num abrir e fechar de olhos. A palavra grega átomos quer dizer isso, rapidamente. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Então, aquilo que você precisa fazer para estar preparado, na verdade, nós temos que andar preparados, porque essa trombeta pode tocar a qualquer momento. E quando ela tocar, haverá a ressurreição dos mortos, haverá a transformação daqueles que estiverem vivos aqui nessa terra em Cristo Jesus, e depois haverá o arrebatamento, que é a igreja será tirada com força e com poder e será levada, conforme nós lemos aqui no versículo de número 17, e assim estaremos com Cristo para sempre. Eu quero perguntar para você que está me assistindo nesse momento, como está a sua vida? Você está preparado para que essa trombeta toque a qualquer momento e você suba para estar se encontrando com o Senhor e morando ali eternamente com Ele? Eu quero que você medite sobre isso nesta hora que nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Nós vimos que várias trombetas foram tocadas no decorrer do período bíblico. No Antigo Testamento nós vimos muitas trombetas tocadas e cada uma com um significado. Mas a trombeta que quero falar hoje para você será a trombeta que antecede o arrebatamento. A primeira coisa que é necessário você fazer para aguardar o soar dessa trombeta é arrepender de seus pecados, entregar a sua vida a Cristo e começar a andar na presença de Deus, procurando fazer a vontade do Senhor, andar em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. Quando você segue esses 3 passos, você está preparando-se, você está alinhado para que a qualquer momento que essa trombeta tocar, você esteja preparado para subir com o Senhor. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto grandioso para a sua vida, e o projeto maior de Deus é o plano da salvação para toda a humanidade. Entregue a sua vida a Cristo, arrependa-se de seus pecados enquanto há tempo, porque quando essa trombeta tocar, não haverá mais tempo para nada. Não haverá mais tempo para organizar a vida, não haverá mais tempo de arrependimento para aquele momento, exato momento, não. Nós precisaríamos de muito mais tempo para falar o que vai acontecer aqui na terra depois do soar dessa trombeta, mas em outra oportunidade falaremos. O importante é, você e eu temos a oportunidade de entregarmos a nossa vida a Cristo aqui, de nos arrependermos aqui e de estarmos preparados para que essa trombeta possa tocar a qualquer momento. Jesus, ele morreu na cruz, ele deu a vida dele para nos salvar, e agora nós temos que estar preparados. O toque da trombeta do arrebatamento é o evento escatológico mais aguardado pela igreja. A igreja aguarda esse toque, e inclusive será o evento escatológico da história mais rápido que acontecerá. Será num abrir e fechar de olhos, como o próprio apóstolo Paulo disse. Então prepare-se, Jesus está voltando, esta trombeta vai soar, e quando essa trombeta soar, com certeza aqueles que estiverem em Cristo subirão para estar eternamente com Ele. Amém? Eu quero orar com você neste momento e quero dizer a você que nos assistiu nesta semana, se você quiser neste momento entregar a sua vida a Jesus, ainda há tempo. A oportunidade é essa. Onde você estiver agora, você pode curvar a sua cabeça, orar comigo, entregando a sua vida a Jesus, e o seu nome será escrito no livro da vida, e quando essa trombeta soar, você vai estar com Ele na eternidade. Mas, se você morrer antes do soar dessa trombeta, veja que antes do arrebatamento haverá ressurreição. Então não se preocupe, você estará com Ele na eternidade, ok? Quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, esta semana nós pudemos, ó Pai, meditar em Tua palavra, e começando a discorrer nas Escrituras, o Senhor ordenou lá o povo de Israel que fizesse trombetas para serem tocadas em cada ocasião.
A trombeta que falamos aqui no dia de hoje foi sobre a trombeta que vai soar para o arrebatamento da igreja. Pai, esta pessoa que está me assistindo nesse momento, que o teu Espírito possa visitá-la nesta hora e que possa acontecer o mover do Senhor na vida dela, Pai, para que ela possa estar preparando-se para o soar desta trombeta. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa cada lar, abençoa cada família que está nos assistindo. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada um dos telespectadores do programa Jesus é o Caminho. Continua com eles e visita-os agora, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Muito bem, amados, estamos chegando ao final do programa Jesus é o Caminho. Esta semana nós falamos sobre as trombetas de Deus, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida em Cristo Jesus. Continue conosco, nos siga também através das redes sociais, no Facebook, Igreja Shaddai Sede, e também no YouTube, Igreja Shaddai Sede. Vá lá, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber os nossos vídeos e com certeza a bênção de Deus chegará à sua casa, à sua família. Fique na paz, forte abraço e que Deus nos abençoe.